Bom, eu queria saudações a todos e espero encontrá-los com saúde. Eu quero agradecer ao Instituto de Estudos Filosóficos de Coimbra pela oportunidade. Quero dizer que também é uma honra poder participar. Por um lado, eu sinto-me feliz de poder compartilhar hoje com vocês algumas das minhas inquietações filosóficas. Espero que essas inquietações não sejam apenas minhas e que as ideias que vou discutir possam, de alguma maneira, também me suscitar algum interesse, na melhor das hipóteses, algum espanto. Por outro lado, me sinto entristecido pela pandemia que atualmente enfrentamos e, particularmente, com a irresponsabilidade e descaso pelo qual o governo federal do Brasil põe a nossa população em risco. Temos mais de 365 mil casos confirmados da doença, um número que pode ser bem maior dada a subnotificação. Mais de 22 mil óbitos, sendo que quase 1.000 deles foram confirmados nas últimas 24 horas. Uma tragédia sem precedentes. No entanto, não me surpreende essa atitude de nosso governo federal, pois o presidente do Brasil há tempos mobiliza uma campanha obscurantista de desprezo pela ciência. Nesse sentido, entendo que o esforço de pensar filosoficamente, como iremos fazer agora, representa para o Brasil, nesse momento em particular, uma resistência civilizatória, uma expressão do constante embate entre a mera opinião e a busca pelo conhecimento. A minha fala se intitula A Filosofia Moderna como Modo de Vida, Sabedoria e Direção Espiritual. Trata-se de um estudo em curso, do qual espero que os resultados preliminares sejam divulgados em artigos e que, posteriormente, estes venham a compor um livro. O título provisório desse livro em elaboração é justamente o dessa apresentação. Meu intuito agora é delinear os temas e problemas que constituem o primeiro arco desse estudo. O problema mais geral com que me deparo é o seguinte: a filosofia é apenas uma atividade teórica e discursiva, ou é também, e quem sabe, sobretudo, um modo de vida ou uma direção espiritual? A ideia de filosofia como um modo de vida circula em diversos contextos atualmente. No entanto, me remeto aqui, especificamente, ao pensamento do filólogo e filósofo francês Pierre Hadot. Assim, convém, inicialmente, mesmo que em linhas gerais, esclarecer as circunstâncias nas quais Pierre Hadot elaborou a sua representação da filosofia como um modo de vida. Em primeiro lugar, Pierre Hadot é um protagonista improvável na filosofia francesa contemporânea. Diferente dos mais prestigiados filósofos de sua geração, ele não seguiu uma carreira habitual ao modelo acadêmico francês. Não obteve os diplomas mais cobiçados, como o da École Normale Supérieure, não prestou a agregação, nem escolheu temas de teses da moda. Ele nasceu em 1922, no interior da França, em uma família devota, e toda a sua formação primária e secundária se deu em escolas religiosas. Em 1944, ordenou-se padre e foi enviado à efervescente Paris do pós-guerra e do existencialismo, onde obteve alguns anos depois a sua licença em filosofia pela Sorbonne e, concomitantemente, pelo Institut Catholique. Na mesma época, decide abandonar o sacerdócio e assume uma posição de pesquisador no CNRS, encarregado da tradução e edição das obras de um enigmático neoplatônico do século IV, Marius Vitorinos, autor com o qual já se ocupara nas monografias que apresentou ao completar a primeira fase de sua formação superior. Hadot foi pesquisador no CNRS de 1949 até 1964, quando foi eleito para a cadeira de Patrística Latina na seção de Ciências Religiosas da École Pratique des Hautes Études.
Em 1968, alguns meses depois dos eventos de maio, defendeu uma tese de Estado na Sorbonne, intitulada Porfírio e Vitorinos. Com o progressivo deslocamento de seus estudos da patrística latina para a filosofia helenística, Hadot recebeu a aprovação para alterar o título de sua cátedra da École Pratique para Teologia e Mística do Helenismo ao fim da Antiguidade. Um evento biográfico de profunda repercussão existencial e intelectual na vida de Pierre Hadot foi o seu casamento com a também filóloga e filósofa alemã Isetô Martin, a qual, dali em diante, passou a adotar o sobrenome do marido. Isetô Hadot defendeu uma tese de doutorado na Universidade de Berlim sobre Sêneca e a direção espiritual na filosofia antiga, orientada por Paul Morot. O contato com o trabalho de sua esposa foi decisivo, nas palavras do próprio Pierre Hadot, para conduzir o seu interesse ao estudo das técnicas e práticas existenciais e espirituais na antiguidade. Uma tradução em francês, revista e atualizada do livro de Isetô Hadot sobre a direção espiritual em Sêneca foi publicada há alguns anos. No novo prefácio, ela nos chama a atenção de que, quando seu texto apareceu originalmente, nos anos 1960, a ideia de que a filosofia seria um modo de vida, ou nos termos de Isetô Hadot, uma direção espiritual, parecia extravagante e despertava bastante desconfiança nos leitores especializados. Tal situação, segundo me parece, mudou nas últimas décadas, sobretudo pela repercussão dos trabalhos de seu marido. Assim, a divulgação e o desenvolvimento por parte de Pierre Hadot de ideias inspiradas no trabalho de Isetô Hadot permitem que hoje se melhor avalie a originalidade do trabalho dela. Há uma convergência profunda nas ideias do casal Hadot e, para meus interesses aqui, ambos são a referência básica. Inclusive, a expressão direção espiritual, no subtítulo de minha palestra, advém do já mencionado livro de Isetô Hadot. Se me restringo por agora aos escritos de Pierre Hadot, é porque me interessa, sobretudo, o que nele se aponta acerca da representação moderna da filosofia, o meu objeto propriamente dito. Os textos de Hadot, dedicados ao fenômeno da filosofia antiga, o levaram a ser eleito professor de História da Filosofia Antiga no Collège de France, em 1982. Para tanto, ele contou com o apoio decisivo de Michel Foucault. Os principais livros de Pierre Hadot são publicados após o seu ingresso no Collège de France, e ele mantém uma produção constante até depois de sua aposentadoria, em 1991. Consolida, assim, uma certa representação sobre a filosofia e sua história que o tornam um dos maiores pensadores contemporâneos do helenismo. Dentre as principais obras de Pierre Hadot, destaco a coletânea Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, de 1971, e O que é a Filosofia Antiga, de 1995. Ambos já foram traduzidos para o português. O que vou lhes apresentar remete basicamente a essas duas obras. Em 2010, poucos dias antes de sua morte, Hadot participou de um evento na École Normale Supérieure, no qual se comemorava a publicação de uma coletânea de estudos sobre a sua obra, intitulada Pierre Hadot, L'enseignement des antiques, l'enseignement des modernes. O mote desse compêndio, ressaltado pelas palestras quando de seu lançamento, é corroborar que as ideias de Hadot não se restringem à compreensão de um dado período da filosofia, mas à filosofia mesma. As hipóteses que pretendo compartilhar hoje aqui com vocês se inscrevem nessa direção proposta por Hadot quanto à representação mesma do que é a filosofia e, mais precisamente, sigo a conjectura de que, com pequenos acréscimos e retificações, a concepção de Hadot pode ser tão ou mais pertinente para se pensar a filosofia moderna do que a própria filosofia antiga. Mas o que significa, enfim, essa tal representação da filosofia como modo de vida ou uma direção espiritual?
Como nos diz Pierre Hadot, no prefácio de Que é a Filosofia Antiga, para a maioria de nós, modernos, a filosofia consiste numa disciplina estritamente teórica, ensinada em cursos secundários ou acadêmicos. O treinamento dos estudantes nos cursos universitários visa lhes preparar para discutir as teorias deste ou daquele autor, ou analisar de modo independente um ou mais problemas tradicionalmente reconhecidos como filosóficos. O que é comum tanto a quem se debruça sobre os grandes sistemas, quanto aos que se dedicam à discussão autônoma de certos temas e problemas, é que a filosofia consistiria estritamente nisso, um discurso teórico. Alguém, então, é dito filósofo, se propõe uma nova teoria ou se está habilitado para tais debates especializados. Mesmo quando falamos de uma filosofia prática ou de uma filosofia da ação, temos em mente com tais designações uma série de proposições e argumentos sobre nossas escolhas e julgamentos. Ou seja, a noção de prática na filosofia moderna não consiste em se fazer algo, mas em um discurso teórico sobre os nossos atos. Após cumprirem os requisitos dos programas escolares, os alunos obtêm, enfim, um diploma que lhes habilita para uma carreira profissional. Alguns, então, publicam papers em periódicos especializados ou livros, disponíveis em plataformas virtuais ou livrarias, que se endereçam a um número indefinido e quase sempre anônimo de leitores. Aliás, esses papers e livros são eventualmente utilizados para o treinamento de novos alunos. Foi nesse ambiente disciplinar, que ainda é o caso, na maior parte, se não em todos os nossos centros de formação filosófica, que Pierre Hadot obteve, como dito, a sua licença em filosofia e passou a atuar como docente e como pesquisador. A concepção de Hadot sobre a docência e a pesquisa filosófica é alterada quando, em 1960, ele inicia no CNRS uma colaboração com Paul Henry para a tradução e a publicação de uma edição crítica da obra do já mencionado Marius Vitorinos. Com Paul Henry, Hadot descobre as disciplinas filológicas, a crítica de textos e de manuscritos, especialmente latinos. Isso lhe conduz a uma decisiva reorientação metodológica. Isso porque Hadot aprende, num patamar mais sutil, como a hermenêutica das obras antigas é condicionada pela análise filológica dos manuscritos, seja pela maneira como esta lhes estabelece um texto padrão, seja pela tradução dos vocábulos, a qual pode variar bastante de acordo com o contexto específico e o estágio do idioma. Tal treinamento fez com que Hadot percebesse que até então lhe faltara, bem como a muitos de seus colegas, aquilo que o também filólogo Nietzsche chamara de sentido histórico, isto é, uma compreensão mais refinada das implicações hermenêuticas envolvidas na evolução dos conceitos e das mentalidades no tempo. Por falta de sentido histórico, Hadot nos conta que até então lia Aristóteles, Tomás de Aquino ou Bergson como se eles fossem intemporais, como se os problemas e até o vocabulário conceptual com que lidaram fossem basicamente os mesmos. Um exemplo dessas implicações hermenêuticas é o procedimento ensinado por Paul Henry, pelo qual, quando do estudo da relação entre duas ou mais doutrinas do passado, este não pode obter uma conclusão satisfatória pela mera comparação das teses, como fazem a maior parte de nossos historiadores da filosofia. Isso porque, pela simples comparação de teses, não há como concluir objetivamente que eventuais semelhanças não seriam apenas alusões vagas, obtidas pela reprodução de lugares comuns. A abordagem que pode eventualmente permitir uma resposta conclusiva quanto à relação entre doutrinas é a comparação literária, ou seja, a acumulação de paralelos textuais indiscutíveis ou a reprodução de uma estrutura retórico-argumentativa específica. Para tanto, faz-se indispensável o trato filológico prévio com os textos. Assim, Hadot passou a refletir sobre a maneira como lemos as obras do passado. Essa reflexão adquiriu contornos mais precisos, a partir da admiração provocada em Hadot de que,
para muitos leitores modernos, os textos filosóficos antigos, por vezes, parecem incoerentes, sem um plano determinado, como que mal redigidos. Notam-se que os diálogos de Platão, por exemplo, contêm repetições, raciocínios oblíquos ou inválidos, aporias e discrepâncias doutrinais. Por sua vez, as obras de Aristóteles são por demais concisas, e nelas não atinamos facilmente uma exposição linear do sistema teórico que as constitui. Por isso, um ou outro especialista concluiu também, como nos diz Hadot, que Santo Agostinho compôs mal as suas obras. Num estudo, no início dos anos 1960, intitulado Sistema e Incoerência na Filosofia, Hadot se interrogou por que os escritos filosóficos da antiguidade nos dão, em geral, essa impressão de incoerência. Por que, costumeiramente, nos é tão difícil identificar o plano de escrita dessas obras? Foi este problema hermenêutico e literário que o levou a pensar sobre a própria representação da filosofia subjacente às nossas interpretações dos pensadores da antiguidade. Afinal, se os textos filosóficos são escritos solitariamente para uma plateia geral e anônima, com vistas a lhe apresentar, acima de tudo, argumentos que os informem e convença sobre o estado de coisas, como não recriminar o descuido na composição dos textos antigos, ou mesmo nos enternecermos por alguns deles não terem sido corrigidos por seus próprios autores, os quais certamente eliminariam os deslizes da edição. É aí que nos deparamos com um sintoma da já mencionada falta de sentido histórico. Quando dizemos que uma obra filosófica do passado é ou não coerente, partimos de uma certa noção de coerência, ou, mais precisamente, de uma suposta pretensão do autor na elaboração do texto. Temos em mente que a obra foi publicada, foi melhor, composta, como um discurso estritamente teórico, destinado a um auditório geral e anônimo. Noutros termos, pensamos que as obras filosóficas do passado foram compostas com uma atitude ou intenção análoga às do presente. E, segundo Hadot, tal é o prejuízo que nos impede de entendermos as supostas incoerências das filosofias antigas. Quando nos atemos às circunstâncias de ensino e de aprendizagem pelas quais os textos antigos foram elaborados, bem como aos seus gêneros literários, constatamos que aqueles em muito se distinguem dos artigos e livros especializados atualmente em circulação. Em primeiro lugar, havia uma estreita relação entre o discurso filosófico antigo e o estilo oral, nos conta Hadot. Os textos não eram redigidos para uma audiência indeterminada e abstrata, mas para destinatários precisos, um grupo de ouvintes ou discípulos em circunstâncias igualmente particulares. Os autores estavam a par das competências intelectuais daqueles que os acompanhavam, das suas qualidades morais e das questões que eles instigavam. E as obras, como que escritos de ocasião, eram concebidas para atender às demandas desse grupo específico e não para um auditório intemporal. Poderíamos assim estender a todas as escolas antigas o relato de Epicuro, segundo o qual tanto ele quanto os demais discípulos de Musônios julgavam que as palavras do mestre se dirigiam individualmente a cada um deles. Do mesmo modo, o aspecto um tanto reticular dos diálogos platônicos são mais bem compreendidos, segundo Hadot, se se tiver em conta que encenavam um esquema de pergunta e resposta no ensino filosófico das principais escolas, que permeava as principais escolas até meados do século I a.C., e que visavam mais a formar os seus ouvintes em como praticar a filosofia do que informá-los sobre esta ou aquela teoria. Já os textos de Aristóteles que dispomos eram notas de aula e não tratados ou manuais que procuravam expor uma doutrina sistemática. Estes textos, os quais foram lidos ou ao menos guiaram as palestras do estagirita no liceu, pressupõem um auditório específico e um tratamento de questões pautado pelos privilegiados ouvintes naquela instituição. Dito de outro modo, tratava-se sobretudo de um diálogo implícito,
de modo que a dimensão do interlocutor sempre estava ali presente. Daí que as incoerências e lacunas em diversas formulações que se obtêm pela comparação de diferentes textos aristotélicos, se deveria que estes visavam precisamente ao nível que se encontravam os seus interlocutores e demais circunstâncias específicas de comunicação. O diálogo, portanto, era a forma mais fundamental de ensino na filosofia na antiguidade, com suas regras e atitudes características. Havia, então, diferentes formas ou modalidades de diálogos, as quais foram cuidadosamente descritas por Cícero na segunda parte de seu De Finibus. O esquema de pergunta e resposta, constituinte do diálogo filosófico, era tão marcante ao ensino e aos escritos da antiguidade que os latinos, quando falavam de uma obra filosófica, como as de Cícero ou Sêneca, chamavam-nas simplesmente de diálogos, pois tal estrutura de composição estaria como que subjacente aos diversos gêneros textuais na composição filosófica. Ora, assim como a maneira pela qual nos representamos a filosofia hoje pode ser compreendida a partir de como a ensinamos e produzimos em nossos centros de pesquisa, convém fazer o mesmo quanto ao ensino e às obras do passado. E isso levou Hadot a concluir que há uma profunda diferença entre a representação moderna e a representação antiga ou primordial da filosofia. Parece-me que uma redescrição da abordagem de Pierre Hadot pelo vocabulário da teoria dos atos de fala de John Langshaw Austin pode ser aqui esclarecedora. Austin, in How to Do Things with Words, propôs que os constituintes elementares do uso e da compreensão da linguagem natural são atos de fala, isto é, as sentenças, mesmo aquelas que descrevem fatos e eventos, são, essencialmente, modos de se agir quanto às coisas. Tal concepção performativa da linguagem abriga três dimensões integradas e articuladas nos atos linguísticos. Os atos locucionários, que remetem ao plano das regras gramaticais quanto ao sentido e à denotação das palavras. Os atos ilocucionários, que dizem respeito às ações que realizamos ao proferirmos sentenças, como ao se fazer uma promessa ou ser irônico com alguém. E, por fim, os atos perlocucionários, os quais tratam das consequências do ato em relação aos sentimentos, pensamentos e ações da audiência ou do falante, e podem ter sido realizados com o propósito de gerar essas consequências. Numa leitura um tanto panorâmica, mas que talvez nos leve ao âmago da questão, é como se Hadot considerasse que os mal-entendidos e dificuldades quanto à compreensão dos textos da filosofia antiga se devem, sobretudo, a que nos restringimos habitualmente aos atos locucionários, o plano gramatical e proposicional, já que entendemos e ensinamos modernamente a filosofia, sobretudo como um discurso teórico. No entanto, a compreensão do discurso filosófico enquanto ato linguístico não se restringe ao seu caráter locucionário, sendo, para tanto, ainda mais fundamental o seu aspecto ilocucionário e perlocucionário. Isso porque apenas compreendemos os propósitos, proferimentos de um discurso filosófico quando nos esclarecemos acerca dos atos que estes realizam. Nos termos de Austin, a abordagem de Hadot consiste em acentuar os atos ilocucionários e, especialmente, os perlocucionários dos discursos filosóficos, os quais costumeiramente eram deixados em segundo plano na historiografia filosófica. Isso permite, então, a Hadot interrogar o que os filósofos fazem quando proferem discursos teóricos. Ao se observarem as circunstâncias em que esses discursos floresceram na antiguidade, no caso, as situações de ensino e aprendizagem que eu já mencionei, Hadot, então, pôde propor que os proferimentos dos filósofos visavam, prioritariamente, a formar os seus ouvintes. Essa era a ação ou ato ilocucionário para o qual as doutrinas eram proferidas. Mas, se a questão, enfim, era a formação ou direção espiritual dos ouvintes, o ato perlocucionário, ou seja,
a influência do discurso sobre quem o profere ou para quem ele é proferido, torna-se ainda mais relevante para se entender a atitude filosófica quando da elaboração das obras na filosofia antiga. A falta de sentido histórico comum ao jovem Hadot e aos seus colegas historiadores da filosofia, sobretudo pelo âmbito teórico proposicional dos discursos, deve-se, sobretudo, melhor dizendo, a ênfase destes ao âmbito teórico e proposicional dos discursos, e não aos atos concretos que visavam influenciar os pensamentos e sentimentos do ouvinte. A ênfase que se dava ao plano gramatical e proposicional e não à influência que se queria com o discurso. No momento em que se investiga o discurso filosófico enquanto atos concretos, elaborados para influenciar os seus ouvintes, o que é bastante marcado nas antigas escolas filosóficas, percebe-se que as incoerências pertenciam, sobretudo, ao âmbito locucionário proposicional dos proferimentos e se desfaz em seus demais aspectos. Dizer que o caráter teórico do discurso filosófico é subordinado ao seu âmbito performativo permite, então, propor, como diz Hadot no prefácio de O que é a Filosofia Antiga, que a história da filosofia não se confunde com a das filosofias, caso se entenda por filosofias os discursos teóricos e os sistemas dos filósofos. Ao lado da história, nos diz Hadot, há lugar para um estudo da vida e também dos comportamentos filosóficos. Mas que comportamentos eram esses, nas antigas escolas, que permitem, enfim, justificar que, para elas, a busca pela sabedoria era, sobretudo, um modo de vida ou uma direção espiritual? Para Hadot, essa diferença nos comportamentos dos filósofos antigos em relação aos modernos é mais explícita nas escolas helenísticas e romanas. Os estoicos declaravam explicitamente que a filosofia é um exercício, o qual, diferente do simples ensino de uma teoria abstrata ou da exegese de textos, consiste numa arte de viver, numa atitude concreta que engaja toda a existência do indivíduo. Fala-se assim da filosofia como uma conversão, uma espécie de autotransformação de si. Tanto para os estoicos quanto para as demais escolas filosóficas da antiguidade, o sofrimento se deve a um descontrole de nossas paixões, as quais nos impedem de viver de maneira livre e autônoma. Daí que a filosofia aparece no âmbito perlocucionário, da influência aos seus ouvintes, como uma terapêutica das paixões. O âmbito teórico dos discursos filosóficos era parte dessa terapêutica das paixões. Para tanto, eles buscavam influenciar o ouvinte, levá-lo a uma transformação de si. Por isso, aparentes vacilos e contradições do âmbito semântico se explicam justamente pela adaptação do discurso para provocar um dado efeito em seus ouvintes específicos. O que Hadot descobre em seguida é que os comportamentos filosóficos entrevistos nos discursos remetiam a certas práticas que ele veio nomear de exercícios espirituais. Por exercícios espirituais, Hadot entende um conjunto de comportamentos que envolvem todo o psiquismo do indivíduo, pelo qual ele procura reorientar a sua vida pela assimilação dos ensinamentos de uma dada filosofia. Dito de maneira simples, trata-se de pensar o que se vive e se viver o que se pensa. Embora haja atualmente uma carga religiosa na expressão espiritual, Hadot defende que esses termos, numa acepção laica, é mais apropriado do que designações como exercícios morais ou intelectuais ou existenciais, dentre outras possibilidades. Isso porque nenhum desses termos lhe parece recobrir todos os aspectos envolvidos em tais condutas. Aliás, Hadot nos chama a atenção de que os exercitia spiritualia, que Inácio de Loyola incorporou à tradição cristã, seriam inspirados na ascesis do cristianismo antigo, a qual, por sua vez, era uma assimilação dos exercícios espirituais praticados pelas escolas filosóficas da antiguidade. Em Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, Hadot nos esclarece que, conquanto não tenha sido conservada nenhuma obra que codifica o ensino e as técnicas
dos tais exercícios espirituais, nós temos, graças a Filo de Alexandria, 2 listas desses exercícios. Nestas, fala-se da pesquisa, exeteses, do exame aprofundado, da leitura e da audição, da atenção, das meditações, meletai, dentre outras. Como nos esclarece Izzy Torrador, teríamos assim um ensino psicagógico no qual os exercícios espirituais seriam métodos para influenciar e transformar a atitude e a conduta dos indivíduos. Assim, mesmo nos discursos filosóficos, as filosofias possuíam uma parte dogmática, na qual se discutia uma questão teórica geral sobre a existência humana, e uma outra parte que seria parenética, na qual se discutiam casos e situações particulares, à luz daqueles preceitos gerais e teóricos. Mas os aspectos dogmáticos e parenéticos ainda seriam âmbitos do discurso filosófico. Os exercícios espirituais remetem ou a ações específicas a partir desses discursos ou a práticas que lhe eram paralelas. Daí que os estoicos distinguissem entre o discurso filosófico e o modo de vida. Para o estoico, nos diz Hadot, a tripartição entre física, lógica e ética seria uma divisão do discurso filosófico e não da própria filosofia. A filosofia propriamente dita, isto é, a maneira filosófica de viver, consistiria num ato único e contínuo, pelo qual não se tratava só de falar sobre a teoria do mundo físico, a teoria da ação moral e da maneira ordenada de pensar, mas sim contemplar o cosmo, agir retamente, pensar de maneira ordenada. Daí que os textos filosóficos antigos, diferentes dos modernos, não se concentravam simplesmente em transmitir uma doutrina sistemática. Eles cultivavam uma maneira de viver. A atividade filosófica era uma opção de vida, a transformação de um modo de ver a si e ao mundo, a qual não era um item secundário derivado de uma teoria sistemática, mas sim a própria origem e justificação do discurso filosófico. Por isso, a filosofia não buscava originalmente promover um ensino abstrato e todo dogma estava a serviço dessa vida filosófica. O engajamento a uma forma de viver era tão decisivo que a figura do filósofo era tão decisivo para a figura do filósofo, melhor dizendo, que alguns, como o imperador Marco Aurélio, eram considerados filósofos tão só por sua conduta, já que poucos até ali conheciam as suas meditações. Uma vez que a maneira pela qual nós modernos compreendemos a filosofia comumente a restringe a uma disciplina ou discurso apenas teórico, então a nossa incompreensão dos textos filosóficos antigos se explica, enfim, por esse desacordo tácito, ou mesmo nossa incompreensão quanto ao que é ser um filósofo. Que a filosofia não se restrinja a um discurso teórico e, em alguma perspectiva extrema, possa até ser praticada sem esse discurso teórico, não implica que o discurso teórico seja de menor importância ou dispensável. Eis porque, segundo Hadot, a filosofia e os discursos filosóficos são, ao mesmo tempo, incomensuráveis e inseparáveis. São incomensuráveis, em primeiro lugar, porque aquilo que caracteriza o filósofo não é a quantidade ou a originalidade das ideias que enuncia, mas a maneira como as integra em sua vida. Em segundo lugar, há uma total heterogeneidade entre a experiência pessoal de certos estados e sua expressão linguística, a qual é incapaz, seja pelo vocabulário que generaliza as vivências particulares, seja pela sujeição dessas às práticas comunitárias, de traduzir de maneira fidedigna as nossas disposições interiores. Por outro lado, a filosofia e seu discurso são indissociáveis, porque a vida filosófica requer uma justificação racional e esta somente pode ser dita filosófica caso se entrelace com a maneira de viver do filósofo. Se esse é o sentido primordial da filosofia, por que muitos se sentem desconfortáveis ou desconfiados com a proposta segundo a qual não devemos somente pensar o que vivemos, mas, sobretudo, viver o que pensamos? O que levou a tal degeneração da representação original sobre a figura do filósofo e a supervalorização do discurso teórico? O que explica, enfim, essa diferença
entre a representação moderna e a representação antiga e primordial da filosofia. Na terceira parte do que é a filosofia antiga, Hadot propõe que a mudança se deveu ao surgimento e à consolidação do cristianismo ainda na antiguidade. Assim como o judaísmo fora apresentado por Filon de Alexandria como a filosofia tradicional do povo judeu, o cristianismo, muito cedo, foi declarado por vários de seus defensores, como os apologistas do século II, uma filosofia, ou mais propriamente, a verdadeira filosofia. Numa clara continuidade com a filosofia pagã, isto é, grega, romana, a filosofia cristã também se representava como um discurso e um modo de vida, assimilando os exercícios espirituais e o ensino exegético vigente nas escolas filosóficas de então. Contudo, em contraponto a seus adversários pagãos, Orígenes substituíra o estudo da ética e da física nos diálogos de Platão pelo dos provérbios, do Eclesiastes ou do Cântico dos Cânticos, para tratar daqueles mesmos temas e seguindo a ascensão do espírito neles entrevista. O que levou aos cristãos a caracterizarem o cristianismo como a verdadeira filosofia não foi a adoção do modelo exegético da filosofia pagã ou a mera superioridade doutrinal, segundo ele, dos textos bíblicos, mas sim que, tal como a filosofia grega, o cristianismo era essencialmente uma maneira de viver. E cria-se a verdadeira maneira de viver. O discurso filosófico antigo permaneceu por toda a Idade Média, despojado do modo de vida que o ensejava, reduzido, enfim, esse discurso a um instrumento para a interpretação da teologia cristã. Essa sujeição e descaracterização da filosofia se institucionalizou quando do surgimento das primeiras universidades europeias, em meados do século XII. De modo que, alguns séculos depois, era banal a afirmação de Francisco Soares, na apresentação ao leitor do plano de seu comentário à metafísica de Aristóteles, de que a filosofia é, cito Soares, serva da divina teologia. Das querelas que constituíram o que hoje denominamos de filosofia moderna, uma parte significativa, se não a maioria dos pensadores, eles mesmos formados em escolas cristãs, buscaram emancipar a filosofia exclusivamente pela dissociação teórica de seu discurso ao dos teólogos, sem imaginar que, assim, conservavam o principal ato pelo qual o sentido original da filosofia fora, digamos, usurpado pelo cristianismo. Embora Hadot chame a atenção de que o ideário da filosofia como maneira de viver não foi por completo extinto na Idade Média e esteve presente em vários pensadores modernos, a interpretação escolar da filosofia como simples discurso teórico se manteve, contudo, predominante. Mas, também, segundo Hadot, mesmo que por vezes, de maneira latente e sem clareza de si, como eu disse, a concepção da filosofia como modo de vida não sumiu por completo, sendo ainda cultivada por diversos autores. Assim, em O que é a Filosofia Antiga, Hadot dedica sessões para mostrar como Montaigne, Descartes ou Kant ainda persiste, de algum modo, a ideia da filosofia como modo de vida, e mesmo uma atenção aos tais exercícios espirituais. Em Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, Hadot confessa que a sua inspiração inicial para pensar a filosofia como modo de vida teria vindo da influência de contemporâneos, como Nietzsche, Bergson e Wittgenstein. Aliás, Hadot foi um dos introdutores da filosofia de Wittgenstein entre os franceses e tomou uma certa interpretação da noção de jogos de linguagem como guia para a sua abordagem sobre o discurso filosófico como uma conduta. Daí essa semelhança que não é direta, mas indireta, entre o que Hadot fez e o que eu falei sobre a teoria dos atos de fala de John Longshore Austin. Contudo, como a maior parte do trabalho de Hadot esteve voltado para a filosofia antiga e a patrística, as hipóteses que ele sugeriu sobre a continuidade dos exercícios espirituais na filosofia moderna precisam ser mais bem avaliadas. E é justamente aqui o ponto que eu quero seguir adiante na proposta feita por Hadot. A ideia de meu livro, do qual essa palestra, como dito, é apenas o primeiro movimento,
é verificar se e como a noção de esses espirituais pode revitalizar algumas de nossas interpretações das filosofias modernas. Num outro momento, discutirei isso com mais detalhes quando tratar da representação da filosofia ou da abordagem filosófica de Hadot para a interpretação do pensamento de Nietzsche e de Bergson. Todavia, eu gostaria de finalizar esse primeiro movimento, que é uma apresentação geral da abordagem filosófica de Hadot, com duas pequenas considerações, a título de hipótese por enquanto, e podemos conversar sobre isso depois. Em primeiro lugar, considero que Hadot tem razão ao sugerir que em várias filosofias filosofias modernas, persiste a concepção da filosofia como maneira de viver. Entretanto, julgo que, no ímpeto de melhor respaldar a sua abordagem, por vezes ele força essa visão para a descrição de um ou outro pensador, como me parece ser o caso, por exemplo, de suas leituras de Husserl, Edmund Husserl, ou Maurice Merleau-Ponty. Por outro lado, penso, e talvez esse seja o ponto mais decisivo aqui, que a abordagem de Hadot pode se tornar ainda mais fecunda se, para além desses casos em que os filósofos modernos ficaram restritos a um discurso filosófico, pudermos acrescentar-lhes, inspirados pela abordagem de Hadot, acrescentar ao seu pensamento as dimensões ilocucionárias e perlocucionárias, ou seja, pudermos pensar essas doutrinas para além de um discurso teórico e como que completando-as ou ampliando-as com esses espirituais. Imagino, por exemplo, como pensar um discurso parenético ou esses espirituais para a fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty ou para Ser e Tempo de Heidegger. Nestes casos, não seria sequer o caso de mostrar que eles de fato pensaram suas filosofias como modo de vida, mas antes de pensar, mesmo que para além deles, ou desenvolvendo algo que deixaram apenas indicado, que suas filosofias podem ser também uma direção espiritual, com suas condutas características. Mas essa será uma discussão para os próximos encontros, nos quais tentarei fazer isso com Nietzsche e depois com Bergson. No caso de Nietzsche, mais precisamente, vou querer mostrar que sim, nós podemos ter uma leitura, uma reinterpretação de Nietzsche de maneira fidedigna, de que lá se encontram esses espirituais. Já no caso de Bergson, direi que isso é muito mais inconsciente e que nós podemos usá-lo como um exemplo dessa ampliação de um discurso estritamente teórico também para uma filosofia da vida. Mas isso é uma discussão para um próximo evento. Eu agradeço profundamente a paciência de vocês e fico disponível para questões e considerações e discordâncias. Muito obrigado.